Nosso propósito hoje é, pela graça de Jesus, agora de manhã, nós conseguirmos enxergar Cristo nos Salmos. Nossa jornada vai ser essa. Conseguir ver Cristo ali. Pela graça de Deus, que o Senhor nos ajude a gente conseguir fazer isso. Ok? Vamos então fazer uma oração? Oremos. Querido Pai que está nos céus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor pelos séculos dos séculos, Senhor. Queremos nessa manhã pedir ao Senhor o derramamento do Espírito Santo e que o Senhor nos ajude a ver Cristo nos Salmos. E por conseguinte, Senhor, ver Cristo em toda a Sua palavra, Senhor. Pedimos que não só vejamos a Cristo, mas que o Espírito Santo traga Cristo para habitar em nosso coração pela fé, Senhor. Que verdadeiramente possamos ter nossos olhos abertos para enxergar, Senhor, as coisas que o Senhor deseja que nós enxerguemos. Tua palavra diz que nós somos cegos, Senhor. E isso é verdade, Pai. Por isso te pedimos, Senhor, unge-nos com Teu colírio, Pai, para que possamos ver, Senhor. E que o Senhor nos guie com os Teus olhos, como está escrito em Tua palavra. Amém. Isso é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O que eu vou trazer para vocês agora nessa manhã está dentro de um livro chamado A Mensagem do Terceiro Anjo, de 1895. É um livro que ainda não está publicado no Brasil, mas vai ser publicado em breve, pela graça de Jesus. Nos próximos meses nós vamos ter. E são mensagens poderosíssimas, né? São mensagens que compõem o que nós conhecemos como a mensagem de 1888, que o Espírito de Profecia fala que é a última mensagem, né, que vai com poder e grande glória ao mundo inteiro. Então, o que nós vamos ver nessa manhã está dentro disso, né, que são as 3 mensagens angélicas. Quando perguntaram para Ellen White qual era a terceira mensagem angélica, qual foi a resposta dela? É a justificação pela fé. Essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir, que eles não conhecem. O que nós precisamos compreender hoje, o que é a justificação pela fé. Todos nós, como cristãos, seja adventista, seja batista, seja presbiteriano, qualquer denominação, o tema principal que nós precisamos compreender é a justificação pela fé. Cristo na Bíblia. Conseguimos enxergar Cristo. Nós vamos ver exatamente isso agora no livro de Lucas, capítulo 24. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24. Nossa missão é, em menos de 1 hora, conseguir enxergar Cristo de uma forma que a gente nunca viu na Bíblia nessa manhã. Pela graça de Deus. Obrigado. Lucas, capítulo 24. Então, como nós estávamos falando, né? Nossa missão agora de manhã, pela graça de Jesus, é conseguir enxergar Cristo nos Salmos de forma muito clara, para que nós possamos obter vida do que está escrito aqui neste livro, né? Que é a Bíblia. Então vamos lá. Lucas capítulo 24. Todos acharam Lucas 24? Vamos ler aqui no verso 20. Vamos pegar um pouquinho antes, para a gente ver todo o contexto. Verso 13. Lucas capítulo 24, verso 13. Vamos ler juntos, que diz assim, ó. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram o seguinte: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E aí eles vão falando, né? Quando chega no verso 25, veja só. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Olha o verso 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Qual foi o resultado disso? Quando Cristo pegou Moisés, Cristo abriu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio diante deles ali.
Depois, Cristo foi para onde? Para os Salmos. Depois dos Salmos, ele foi por todos os profetas. Quando Cristo fez isso, qual foi o resultado dessa pregação de Cristo ali nesses homens? Qual foi o resultado? O que é que eles disseram logo depois? Vamos ler aqui, eles mesmos falando, verso 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Esse foi o resultado da pregação de Jesus Cristo. Quando Jesus começou a mostrar nas Escrituras que ali era Ele, veja só, nós estamos falando de pessoas, são pessoas que são fora da igreja aqui? Não. São pessoas que liam as Escrituras, são pessoas que pesquisavam as Escrituras, mas faltava o quê? Faltava ver Cristo. Eram homens que, se você pegasse e pedisse estudo bíblico naquela época, será que eles não seriam capazes de estudar um estudo bíblico? Com certeza. Eles saberiam te explicar ponto por ponto. Saberia, se chamasse eles para um debate, eles não iriam prontamente para um debate? Iriam com certeza para um debate. Não iam expor as opiniões deles? Com toda certeza. Mas faltava-lhes uma coisa. E o que faltava? A principal. E qual era a coisa principal? Cristo. E quando Jesus chegou e falou assim, ó nécios e tardos de coração. Por que tardos de coração? O que é uma pessoa tardia de coração? Está lendo, está vendo o que está escrito, mas não se convence. Pensa assim, não, mas espera aí, não é bem assim. É um tardo de coração, demora a acreditar naquilo, porque não conhece o poder da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre isso agora de manhã. Então, qual foi a obra de Cristo ali com eles, quando ele ressuscitou? Pegou Moisés, os profetas e os salmos. Mas peraí, salmos, gente, é um livro bem conhecido, sim ou não? Um livro bem conhecido. Quem aqui não conhece o livro de salmos? Quem nunca leu um salmo na vida aqui? Tem alguém aqui nessa sala que nunca leu um salmo na vida? Alguém aqui nunca ouviu Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Todos aqui já ouviram isso. Esses homens tinham ouvido isso também? Tinham, com certeza tinham. Mas eles nunca haviam enxergado Cristo ali. Aí eu vou fazer uma pergunta. Será que a gente tem enxergado Cristo? Será que a gente tem olhado para as Escrituras e visto Cristo? Não, isso aqui é Cristo. Ou a gente tem visto Cristo em algumas partes e em outras não. Isso vai ficar bem claro hoje pela manhã. Onde está Cristo? Nós precisamos saber disso. Então vamos fazer nessa manhã o que Cristo fez há cerca de 2000 anos atrás. Abrir as Escrituras e mostrar Cristo nas Escrituras. Mas que parte da Escritura que a gente vai abrir? O livro de Salmos. Vamos ver como que a gente pode enxergar Cristo no livro de Salmos. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ler isso aqui, que está no livro A Mensagem do Terceiro Anjo, de 1895, só para a gente ter uma noção. E a gente vai caminhar juntos. Diz assim, em todos os pontos era necessário que ele, Jesus, fosse feito semelhante a seus irmãos. Hebreus capítulo 2 fala isso. E ele é nosso irmão na relação de sangue mais próxima. Agora vamos estudar outra faceta desse grande assunto. Cristo nos Salmos, para vermos como os Salmos significam inteiramente Cristo e que aquele cuja experiência está registrada ali é Cristo. Então veja, normalmente, quando a gente olha para o livro de Salmos, a gente enxerga Asaf. Salmo 73 é o Salmo de Asaf. Asaf estava passando por isso, estava passando por aquilo outro, a gente vê Asaf. Quando a gente lê tal Salmo, aqui é a experiência de Davi. Então aqui eu estou falando de Davi. Aqui foi Davi que viveu isso, aqui foi Asaf, aqui foi fulano, aqui foi outro. Mas qual Salmo foi a experiência de Jesus? Todos. Aí você vai dizer, o quê? Não, mas peraí. Não pode ser todos os salmos a experiência de Jesus. Mas foram todos. Nós vamos ver isso nessa manhã. Se nós tivéssemos tempo, a gente abriria todos os salmos. Para a gente ver Cristo em cada um deles. Mas com alguns salmos você já vai começar a perceber a lógica. E pela graça de Deus, o Espírito Santo vai continuar a obra no seu coração. Vamos abrir o livro de Salmos. E nós vamos ver. O primeiro salmo vai ser o Salmo capítulo 40. Salmo capítulo 40, verso 6.
Diz assim, ó. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu, eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Quem é que está falando aqui? Todos concordam claramente que é Jesus que está falando? Como é que eu tenho a evidência máxima de que aqui é Jesus falando? Como é que eu tenho certeza que é Jesus que está falando essas palavras aqui? Porque o Salmo 40, se na sua Bíblia tiver título, está escrito o que aí no título do Salmo 40? Salmo de Davi. Então não é Davi que está falando? Como é que é Cristo que está falando aqui? Como é que eu tenho certeza que aqui é Cristo falando no Salmo 40? Vamos lá. Quem inspirou as Escrituras? O Espírito Santo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Ok. O próprio Espírito Santo, lá na frente, séculos depois, olha o que ele diz através do autor de Hebreus no capítulo 10. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 10. Para que você tenha certeza, quando você lê, de quem você está lendo. Que nossos olhos possam ser abertos para ver Cristo nessa manhã. Hebreus capítulo 10. Aqui o apóstolo está falando de Cristo. Hebreus capítulo 10. Vamos ver aqui o que é que ele vai dizer sobre Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 4. Vamos ler aqui do verso 4 em diante. Diz assim, ó. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Verso 5. Por isso, olha só, por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. De quem que ele está falando aqui? Quem foi que entrou no mundo? Cristo. Então, ele está dizendo, não tem como o sangue de touros e de bodes perdoar pecados. Por isso que foi preparado um corpo para Jesus. E qual é o salmo que ele utiliza para provar isso? O Salmo 40. Então, veja que ele diz, por isso entrando no mundo, diz. Então ele está dizendo que quem é que está dizendo essas palavras do Salmo 40? Cristo. Todos conseguiram enxergar isso? Cristo está falando as palavras do Salmo 40. Então, quem é que está falando no Salmo 40? Cristo. Cristo por meio de Davi. Mas de quem são aquelas palavras verdadeiramente? De Cristo. Cristo está falando. Então, se é Cristo que está falando, vamos voltar aqui para o Salmo capítulo 40, para a gente ver alguns detalhes. Todos entenderam, então, que o Salmo 40 é Cristo que está falando do início ao fim? Mas espera aí, vamos ler o verso 1. Verso 1 diz assim, ó, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem é que está falando aqui? Então, cadê Cristo? Não era Cristo que estava aqui agora? Cristo foi embora? Não é mais Cristo, é Davi? Então a gente não está enxergando Cristo aqui no Salmo 40. Tem alguma coisa que não está permitindo a gente enxergar Cristo. Porque, imagine se eu vou ler o Salmo, aqui é Davi, aqui é Cristo. Não, aqui não pode ser Cristo, aqui é Davi. Cristo vai e volta? Cristo vai, Cristo vem. Cristo volta, Cristo vai. Ou é Cristo ou não é Cristo. Quem está falando no Salmo 40, verso 1? Cristo. A experiência que você for ler no Salmo, você está lendo a experiência do homem Cristo Jesus. Mas eu não consigo enxergar Jesus clamando ao Pai, dizendo que está esperando com paciência. Então vamos para o livro de Hebreus novamente, para a gente ver isso. Capítulo 5, verso 7. Na verdade, vamos ler do verso 5 para a gente ver de quem ele está falando. Hebreus capítulo 5, verso 5, diz assim, ó, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está citando o Salmo 110 aqui. Ele está dizendo que o Salmo 110 também é sobre Cristo. Agora, olha o que ele fala sobre Cristo no verso 7. O qual, nos dias da sua carne, Jesus Cristo veio em nossa carne,
o qual nos dias da sua carne, oferecendo o quê? O que é que Jesus oferecia quando ele estava na minha carne aqui nesse mundo? Grande clamor e lágrimas. Aqui é Cristo. Jesus Cristo, ele oferecia ao Pai grande clamor e lágrimas, porque Jesus Cristo, ao tomar a minha carne, ele viveu exatamente todos os pormenores da minha vida e da sua. Ele viveu as nossas angústias, ele viveu as nossas perplexidades, ele sabe exatamente tudo pormenorizado da minha e da sua vida. Para ele ser um Salvador misericordioso, ele tem que saber o que você passou. Hebreus capítulo 5 e o capítulo 7 diz que ele teve que aprender pelas coisas que padeceu. Nós poderíamos abrir esse assunto aqui para ficarmos o sábado inteiro só nesse assunto, queridos. É o assunto mais maravilhoso que tem. Cristo em carne. Mas olha o que a Bíblia está dizendo sobre ele. Ó. Vamos ler novamente. Hebreus capítulo 5, verso 7. É um tema que é muito maravilhoso. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Olha o verso 8. Ainda que era filho, o que foi que ele fez? Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Está escrito, queridos. Ele teve que aprender. Aí você pergunta, mas ele já não era Deus? Ele era Deus, sempre foi Deus. Mas ao tomar a natureza humana, o que é que teve que fazer? Cristo teve que vir como verdadeiramente um de todos nós. E não existe nenhum ser humano que nasce sabendo de tudo. Exatamente. Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 8 diz o quê? Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. O que mais que diz lá? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então Jesus Cristo, ele se aniquilou a si mesmo, ele se esvaziou a si mesmo. E ao ele se esvaziar de si mesmo, alguém teve que preencher ele. E quem preencheu ele ali? Quem é que estava em Cristo Jesus? Vamos ler quem é que estava ali na humanidade de Jesus Cristo. Vamos ler João capítulo 14. Exato. Exatamente. Vamos ver aqui João capítulo 14, para a gente entender isso. Senhor, nos dá o colírio para que possamos enxergar. João capítulo 14, verso 7. João 14, verso 7. Olha o que Jesus fala. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha a resposta de Jesus. Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, quando Jesus se esvaziou de si mesmo, quem preencheu Jesus ali? O Pai. Deus Pai vivia perfeitamente na carne de Jesus. O mistério do Evangelho, quando você olha para Jesus e você se pensa assim, como que ele conseguiu ficar 33 anos em nossa carne, sendo tentado em todos os pontos, sem pecar? Qual é a resposta? Qual é o segredo? As obras de Deus estavam sendo manifestas em Jesus, porque o Pai vivia em Jesus. Sim, o Espírito Santo. Jesus, Lucas capítulo 4, quando ele está ali na sinagoga, ele fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, o Espírito Santo é o agente que traz a divindade para a pessoa. Da mesma forma, Efésios capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, no verso 17. Mas no verso 16, ele ora para que o Espírito fosse colocado em nosso interior, para que Cristo viesse. Então, quem traz isso é o Espírito Santo. Então, Jesus era cheio do Espírito Santo. E por ser cheio do Espírito Santo, a plenitude do Pai habitava nele. É isso que Deus quer fazer conosco. Então, quando Jesus fala assim, quem me vê a mim, vê o Pai, ele está dizendo, eu estou cheio da presença de Deus. E quem faz as obras não sou eu, é Deus. João capítulo 5, vamos abrir aqui para a gente entender isso. Esse é o grande mistério, queridos. Vamos ver aqui. João capítulo 5, verso 30.
João capítulo 5, verso 30. Veja o que ele vai dizer. Quantos já ouviram aquela famosa frase de Jesus dizer assim, ó, sem mim, o ser humano por si só, ele pode fazer alguma coisa? Jesus disse, sem mim, pronto. Mas você já viu que Jesus falou dele mesmo? João capítulo 5, verso 30, o que é que está escrito? Vamos ler juntos. O que é que ele disse? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Precisa interpretar isso aqui? Está claro ou não está claro? Então, quando Jesus assumiu a nossa carne pode fazer alguma coisa de si mesma? Não. E como ele se esvaziou, o que foi que ele disse dele mesmo? Eu não posso fazer de mim mesmo coisa alguma. Então, quando você olha para a vida de Jesus e vê as obras de Jesus, quem é que estava fazendo? O Pai estava fazendo. Então, Jesus simplesmente se esvaziou e o Pai que estava nele fez as obras. Então, tudo que você vê na vida de Jesus, os perigos que Jesus passou, se Jesus estivesse na frente de um animal, no meio da selva, olhe, por exemplo, Marcos capítulo 1, e no início dos outros evangelhos, ali fala que Jesus foi para o deserto e as feras estavam ali. Você acha que Jesus, diante de um boi, ou diante de um touro, diante de um búfalo, se ele viesse na frente de Jesus, Jesus poderia dizer assim, ei, do meu próprio poder, saia. Jesus fazia isso? Não. Hebreus capítulo 5 diz que ele fazia o quê? Clamava ao que o podia livrar da morte. Queridos, olha isso. Você consegue perceber como Jesus é tão mais próximo do que a gente imagina? Ele clamava com grande clamor e lágrimas ao que o podia livrar da morte e foi ouvido quanto ao que temia. Esse é o nosso Jesus. Ele sabe justamente o que é passar perigo de morte. Ele sabe exatamente o que é isso. E a Bíblia diz que ele orava. Então, quando o Salmo capítulo 40 fala assim, ó, esperei com paciência pelo Senhor, Jesus, quando esteve na carne, ele teve que ser paciente. Você tem orado por alguma coisa que está demorando? Você tem dito a Deus assim, Senhor, parece que o Senhor não se importa. Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe o que é isso. Porque também quando ele orou, ele teve que ter paciência. Por isso que no Salmo 40, verso 1, é Cristo dizendo, eu esperei com paciência no Senhor e ele me ouviu. Jesus sabe, Jesus entende o que é isso. Mas não era só Jesus, não era só o Pai que habitava em Jesus. Vamos ver aqui 2 Coríntios capítulo 5, para a gente ver mais uma verdade inefável. 2 Coríntios capítulo 5. Queridos, eu amo falar sobre isso. Eu ficaria com vocês aqui até o pôr do sol. Amém. E nós abriremos capítulos e mais capítulos para ver Jesus nessa manhã, nessa tarde também. Vamos abrir aqui 2 Coríntios capítulo 5. Isso. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 19. Diz assim, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo quem? O mundo. O que nós entendemos como mundo? Todas as pessoas. Então ali em Cristo estava Deus reconciliando consigo mesmo quem? Todos nós. Ou seja, eu também estava lá. Então em Cristo, quem que estava ali em Cristo? Cristo quando se esvaziou, Deus assumiu ali, ele, mas também quem estava ali sendo representado nele? Eu estava lá. Eu estava sendo representado por Cristo. Nós vamos ver isso de forma muito clara. Eu estava ali. Então, Deus estava se reconciliando com quem em Cristo Jesus? Comigo. Então, era a vida de Deus habitando em Jesus, mas era a vida de quem também que Jesus estava ali tendo que segurar para poder salvar? A minha. E isso é tão verdade, porque agora abre o livro de Oséias, capítulo 6, para a gente ver aqui. Veja, tudo isso, queridos, é para que você enxergue Cristo no verso 1 de Salmo 40. Isso é incrível. Veja só, Oséias, capítulo 6. Oséias 6, verso 1. Oséias, capítulo 6, verso 1, diz assim. Todos acharam? Se tiver com dificuldade, existe uma palavra para você nessa manhã. Está escrito assim, ó.
Maneja bem a palavra da verdade. Tem que clamar a promessa, meu irmão. Oséias capítulo 6. Deus quer que nós manejemos bem a palavra. Se alguém aqui tem dificuldade de encontrar os versos da Bíblia, tem uma musiquinha que a gente pode mostrar depois para vocês, que ajuda muito. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Não tem erro, meu irmão. Oséias capítulo 6, verso 1, vamos ler aqui. Diz assim: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Ok. Imagine que eu chegasse hoje nessa manhã aqui para vocês e falasse assim: você está passando por algum problema? Eu quero lhe dizer que ao 3º dia Deus vai te ressuscitar. Tá. 3º dia a partir de quando? Não ficaria muito abstrato? Porque a Bíblia está dizendo para você assim, ó, ao 3º dia, o que diz ali? Nos ressuscitará. O que você entende como nos? Todos nós, sim ou não? Pronto. Então a Bíblia está dizendo que no 3º dia, quem vai ressuscitar? Nós. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Só existe uma história que alguém ressuscitou ao 3º dia. E quando Cristo ressuscitou, a Bíblia diz que quem ressuscitou? Nós. Por quê? Quando ele estava vivendo aqui nessa terra, a vida de quem que ele estava vivendo também? E quando ele morreu, quem morreu? Agora você entende Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou, não é no futuro. Já estou crucificado com Cristo. Porque quando eu olho para aquele homem pendido no madeiro, ali a minha velha carne sendo levada na carne dele, ali no madeiro. Então eu não preciso pensar, Senhor, que dificuldade para vencer esses pecados. Não, os meus pecados, pela fé, quando eu olho para o homem Cristo Jesus, os meus pecados estão crucificados naquele madeiro. Nos ressuscitará juntamente com ele. E quando ele ressuscitou, quem ressuscitou? Eu fui ressuscitado para andar em novidade de vida, para não ser mais escravo dos meus velhos hábitos, dos meus maus hábitos, da minha carne pecaminosa, dos meus maus desígnios, para ter uma vida inteiramente nova de justiça e santidade. Isso é o Evangelho, queridos. Isso é o verdadeiro Evangelho. Jesus Cristo na minha carne. Amém. Vamos para ver mais essa verdade em Efésios capítulo 2. Vamos abrir aqui. Efésios capítulo 2. Efésios 2. Capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1, diz assim, ó, olha a profundidade em um verso só. Verso 1, vamos ler aqui. Verso 1 diz assim, ó, e vos fez o quê? Vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Qual é a realidade do ser humano? Morto em ofensas e pecado. Pronto. Essa é a realidade. Só que essa é uma realidade que em si mesma, em nossa própria carne, essa é uma realidade. Por isso que ele não fala assim, vocês estavam. Ele diz, estando vós mortos. É algo contínuo. Enquanto uma pessoa anda nas suas próprias vaidades, em seus próprios pecados, na sua própria natureza pecaminosa, essa pessoa está morta. Mas em Cristo Jesus, ele vivificou. Ele me vivificou, ele vivificou você. Agora veja só, no verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, o que ele fez? Nos vivificou juntamente com Cristo. Só que ele não fez só isso. Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, aquele que crê em Jesus, ele está aqui na terra, mas ao mesmo tempo, ele está onde? Assentado nos lugares celestiais. Ao mesmo tempo. Porque se Cristo está lá, eu estou lá nele. Por isso que na Bíblia você sempre vê essa expressão, nele, nele, nele. Porque quando ele tomou a natureza humana, ele tomou a minha natureza. Ele foi tentado nos pontos que eu sou tentado. Ele tinha que ser tentado da mesma maneira que eu.
De forma que ele tinha que se identificar comigo a ponto de ele realmente viver a minha experiência. Diga. Quando ele esvaziou-se, então ele deixou de ser Deus completamente. Não. O que é que ele fez? O Espírito de Profecia fala que ele deixou o cetro e ele teve que se esvaziar da sua própria divindade. Ele deixou a divindade, mas ele não deixou de ser Deus. É um pouco complexo. Ele não podia usar em seu próprio benefício. Essa era uma das maiores tentações dele. Por quê? Esvaziar é você como se fosse assim, ó, eu perdi esse poder. Eu não posso usar mais em meu favor. Eu acho que é o ponto de partida para nós compreender. Exatamente. Por isso que eu estou começando exatamente daqui. Porque sem entender isso, mais à frente fica difícil de compreender. Então, Cristo Jesus, quando ele veio para essa terra, ele não podia usar em seu próprio benefício o poder dele como Deus. Por isso que a Bíblia fala que ele se esvaziou. Você não vê em nenhum momento Jesus em alguma situação. Qual foi a primeira tentação de Satanás no deserto? Manda que essas pedras se transformem em pães. Usar o seu próprio poder como Deus em favor de si mesmo. E ele podia fazer isso? Não. Ele tinha poder para fazer. Mas ele podia usar esse poder? Por isso que ele fala que ele se esvaziou. Se ele usasse, todo o plano da redenção ia por água abaixo. Satanás sabia disso. Ele não podia usar por nós, porque por ele podia. Ele não podia usar em prol dele mesmo. Veja, tudo que Jesus fez, é porque eu não tenho desejado aqui, eu vou abrir o desejado depois. Eu vou dar um exemplo aqui só para a gente se lembrar. Quando ele esteve naquele mar ali, quando as ondas começaram a crescer, os discípulos falaram, vamos morrer. É muito comum a gente pensar que Jesus, pelo próprio poder dele, diz assim, ó, cala-te e aquieta-te. É o poder dele próprio fez aquilo. Se você for ler o Desejado de Todas as Nações, capítulo 35, ali diz que Jesus, quando ele deu aquela ordem pela fé. E o Pai fez o mar se acalmar. Então, Jesus Cristo, quando ele esteve aqui, ele realmente se esvaziou. Todas as curas e milagres que você vê Jesus fazendo, quando ele dava aquela ordem, ele sabia que o Pai faria aquilo. Por intimidade e comunhão. Você vê, por exemplo, Jesus Cristo, ele sabia às vezes o que se passava no coração daquelas pessoas. Ele falava assim, por que vocês pensam mal em seus corações? Ah, então ele estava usando o poder dele como Deus fazendo isso? Não. Deus já tinha feito isso também no Antigo Testamento, na história de um profeta. Alguém lembra? Exato. Na vida de Eliseu. O rei estava lá do outro lado, em outro país, tramando coisas malignas. Eliseu falou assim, ó, ele vem por tal e tal e tal lugar. E ele falou, rapaz, tem algum infiltrado aqui nesse reino? Como é que eles estão sabendo o que é que eu estou fazendo antes? Quem é que fez isso com Eliseu? O Espírito Santo. Quem foi que dava aquilo para Jesus? O Espírito Santo também. Isso é se esvaziar completamente. Você percebe a glória que existe nisso? Jesus teve que descer exatamente no ponto onde eu estava, para ser o meu Salvador. Jesus ele não fica lá de cima dizendo assim, ó, vou te dar a mão aqui, você está muito sujo, muita lama, não vou descer aí para te buscar não. Toma aqui minha mão. Não, ele desce lá embaixo. Diz assim, eu vou levar você daqui. Eu vou tirar você daqui. Aí volte para o Salmo 40 para a gente ver um detalhe aqui. Vamos abrir aqui Salmo capítulo 40. Olha como as coisas vão começando a se clarear. Qual é o nosso objetivo? Ver Cristo. Ainda não estávamos conseguindo enxergar Cristo no verso 1. Vamos tentar enxergar Cristo melhor. Salmo capítulo 40. Salmo capítulo 40, verso 1, nós vimos Cristo. Verso 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quem é que está falando aqui? Mas o Pai tirou Cristo de um charco de lama? Não era Davi aqui, não? Nós vamos olhar para a vida de Jesus. Onde é que eu vejo Deus tirando Jesus de um charco de lama horrível? Como eu posso enxergar Cristo aqui? Por que a palavra de Deus foi inspirada? Não tem problema nenhum, todos conseguem enxergar isso. Mas eu quero enxergar Cristo aqui. Porque o que foi que Jesus fez com aqueles discípulos em Lucas 24? Você acha que os discípulos tinham alguma dúvida se a Bíblia era inspirada ou não? Quando Jesus apareceu para os discípulos em Emaús, será que eles tinham essa dúvida? Não. O que eles não conseguiam enxergar? Eles não conseguiam enxergar aquela pessoa nazarena aqui. Eles não conseguiam enxergar isso. E agora nós precisamos enxergar como que isso se cumpriu na vida de Jesus. Porque eu tenho que passar a enxergar todas as experiências dos salmos como se fossem experiências do próprio Cristo. O que Jesus falou para eles foi assim, ó, ali é a minha experiência. O que você está lendo é a minha experiência. Por isso que o coração deles ardeu. Porque eles nunca tinham visto
isso. Eles sempre enxergavam o que nós enxergamos. Aqui é a história de Davi, aqui é a história de fulano, mas não a história de Cristo, o Messias, o Nazareno. Olha o verso 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Eu vou falar sobre isso aqui já já. Verso 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha o verso 5. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Aí vem o verso 6. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse, eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Sabe o que isso significa, queridos? Quando Jesus Cristo ele toma a nossa carne e se identifica com a nossa vida em específico, cada um de nós, ele desce justamente... Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Está até no livro Anunciando o Alto Clamor isso. O lamaçal da minha vida, os pecados que eu cometi, quem é o culpado desses pecados? Eu mesmo. Quem cometeu o pecado? Eu. Será que no juízo, quando passar o juízo investigativo e chegar meu nome, imagine que por algum motivo Deus leva a gente, e a gente está de frente do trono branco, Deus cita todos os pecados que eu cometi, eu digo assim, não, Senhor, mas foi Satanás que me fez fazer. Aí Deus vai dizer, ah, tudo bem, então pode entrar no céu. Deus vai fazer isso? Não vai. Porque de quem foi a escolha de cometer aquele pecado? A culpa é minha. Agora, quem foi que criou todo esse lamaçal de pecado em minha vida? Eu mesmo. Quem estava afundado num charco de lamaçal? Eu mesmo. Mas quando Cristo vem para vir junto da minha vida, quando Ele vem tomar a minha carne, viver a minha experiência, para me tirar de lá de dentro, o que é que Ele teve que fazer? Ele teve que entrar na minha lama. Só que você já ouviu falar de um pássaro chamado garça? Onde é que a garça vive? Mas quando você olha para a pena da garça, o que é que você vê? Exatamente. Sabe no livro de Jó, ele fala assim, você tem que aprender com os animais? Cristo podia entrar na lama, assim como a garça entra na lama. Mas como é que fica as vestes da garça? Limpa. Por isso que Hebreus fala assim, ó, ele se tornou em todas as coisas semelhante aos seus irmãos. Mas no capítulo 4, verso 15, assim, porém, sem pecado. Ele veio lá no mais profundo da minha lama me buscar, mas ele nunca se contaminou com nenhum dos meus pecados. Ele ilustrou muito bem isso no Evangelho, quando ele chegou naquele homem leproso. E a Bíblia diz, se você nunca viu sua condição real na Bíblia, sua condição está em Isaías capítulo 1. A Bíblia diz assim, ó, que em cada um de nós só há feridas, inchaços e chagas podres, da cabeça até os pés. Às vezes a gente pensa melhor do que nós somos, mas Deus, quando Ele olha para nós, em nossa situação de pecado, é isso que Ele vê. Mas Jesus Cristo no Evangelho, quando você lê os Evangelhos, leia o que Jesus faz com você, porque Jesus fez de forma física as realidades, o que Ele faz espiritualmente com cada um de nós. Então, quando Jesus chegou naquele leproso, o leproso naquela época, como é que eles faziam com os leprosos? Qual era a lei em relação aos leprosos? Fica lá de canto, distante da população, e se alguém estiver em algum lugar e tiver um leproso chegando, tem que fazer o quê? Gritar o quê? Impuro! Impuro! Para a pessoa que está longe saber que é um leproso, para não chegar perto, para não se contaminar com a lepra. O que foi que Jesus fez? Ele foi, tocou no leproso. Isso é impossível aos olhos humanos. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Qual foi a resposta dele? Fique limpo. Meu. E a mesma palavra que disse, haja luz e houve luz. O que foi que aconteceu? A mesma palavra fez a mesma coisa. E aí eu te pergunto, quando você pede perdão a Deus, quanto tempo você acha que Deus demora para te perdoar? Senhor, me perdoa. Aí você sai da oração e nem acredita que foi perdoado, porque você pensa assim, não, Deus vai esperar alguma coisa. Você não sabe nem o quê, mas você não crê que Deus te perdoa imediatamente.
E você vive um fardo de pecado, muitas vezes, porque você não acredita que a palavra que foi poderosa ali continua sendo poderosa até hoje. E você fala assim, Senhor, eu quero te pedir perdão, porque hoje eu menti. Aí você sai da oração. Melhora um pouquinho, mas fica aquele senso ainda. Daqui a pouco está você de novo lá. Senhor, me perdoe porque hoje eu menti, Senhor. Por quê? O que significa isso? Você não acredita. Você não acredita no que ele está dizendo. Você não acredita que é imediato. Você crê que por algum motivo Deus falou, está pedindo perdão, né? Agora não. Se você lê o Desejado de Todas as Nações, diz assim, ó, existem orações que Deus posterga, porque ele tem seus motivos. Para te ensinar, para te humilhar. Tem diversas maneiras que Deus faz. Mas em relação a perdão de pecados, Deus não posterga a bênção. Amém. É imediato. Você pede perdão no exato momento que você está pedindo perdão. O Espírito Profecia fala que antes de ser feita a oração, já sai graça diante do trono. Esse é o nosso Deus. Isso é maravilhoso. Vamos continuar aqui o Salmo 40. Nós só vimos 2 versos, praticamente. Vamos continuar aqui no verso 8. Salmo capítulo 40, verso 8, diz assim: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Eu quero dar agora um outro aspecto aqui, por conta do tempo. Eu quero dar um outro aspecto. Veja só. A palavra de Deus, queridos, como nós vimos até hoje na mensagem de hoje pela manhã, a palavra de Deus ela tem uma qualidade. Qual é a principal qualidade da palavra de Deus? Ela é criativa. Se nós conseguirmos sair hoje aqui entendendo isso, muita coisa na nossa vida vai mudar. Por quê? Quando você lê o verso, entenda que a Bíblia não é um livro qualquer. Como assim? Quando você pega um livro para ler, aquilo ali são palavras mortas. Você lê, tira aplicações, lições. E muitas vezes a gente faz isso com a Bíblia. A gente pensa que a Bíblia é um livro de histórias. O que é que a gente faz? Ah, vai ter tal programação. Vamos falar sobre tal história. A gente pega a história de Davi. Ah, Davi matou o gigante e também podemos tirar o gigante da nossa vida. Pronto, tirou uma lição. Queridos, não é só isso não. A Bíblia, a palavra de Deus, ela cria o conteúdo que está sendo dito. Sabe o que isso significa? Às vezes você pode dizer assim, eu não sinto que eu amo a Deus, eu queria guardar a lei de Deus de fato, eu queria que isso fosse uma realidade na minha vida. Olha o que diz o Salmo 40, verso 8. Deleito-me em fazer a tua vontade. A palavra que está dizendo isso é a mesma palavra que realiza o que está sendo dito. Então, se eu digo, deleito-me em fazer a tua vontade, eu olho para essa palavra e digo, amém, Senhor, assim seja, e eu espero que isso aqui, que está no livro, se materialize em mim, isso acontece. Você entende isso? Por isso que quando você lê, por exemplo, Gálatas 2:20, você nunca mais vai dizer assim, Senhor, eu queria tanto ser crucificado com Cristo, eu queria tanto ter aquela experiência de Paulo. Peraí, a mesma palavra que Paulo estava escrevendo ali é a mesma palavra que cria isso em você. Então, se você diz assim, já estou crucificado com Cristo, amém, Senhor. Essa palavra entra em você e crucifica a sua carne. Esse é o poder da palavra de Deus. Por isso que Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E é capaz e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus tem esse poder, queridos. Não é um livro, vou ler um livro aqui para tirar alguma lição. É muito mais do que isso. Se a Bíblia está dizendo que eu deleito-me, está no pessoal aqui. Deleito-me em fazer a tua vontade. Assim é, Senhor. Louvado seja Deus. Você vai louvar a Deus por isso ser uma realidade. Mas eu não estou enxergando. Deus também não enxergava árvore nenhuma quando Ele mandou fazer as árvores. Ele só falou que haja. E imediatamente aconteceu. Da mesma forma, Deus pode não estar vendo. Você não está vendo santidade em você. Você não está vendo desejo por Deus em você. Você não está vendo nada disso. Mas Deus nunca precisou de materiais para fazer nada. Ele só precisa dizer assim, haja. Amém. Diga. Todos eles que escreveram entenderam. Eles entenderam mesmo. Amém. Nós precisamos entender o que eles entendiam antes. Vamos ler o Salmo 33 para a gente ver essa realidade do que eu estou falando aqui. Vamos ver aqui como é que o salmista entendeu. Salmo capítulo 33, verso 5. Salmo capítulo 33, verso 5. Olha só, vamos ler o verso 4. Vocês vão ver tudo que eu acabei de falar nas palavras do Salmo. Salmo 33, verso 4, diz assim:
porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Quais são as obras que são fiéis? As obras de quem? Do próprio Deus. Mas antes de falar das obras do próprio Deus, ele falou de quem? Da palavra. Então, o que é que gera as obras? A palavra. Agora veja o verso 5. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Deus ama a justiça, Deus ama o juízo. Mas como é que é criado a justiça? Como é que existe o juízo? Aí vem a resposta no verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Olha o verso 9. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. É assim, queridos. Criação e redenção é o mesmo poder. Se Deus falou que a terra produz a erva que dê semente e aquilo produziu, quando Deus fala, sede santos porque eu sou santo, a mesma palavra que teve poder para criar uma árvore, cria justiça e santidade em seu coração. Amém. Enquanto você permanece crendo nessa palavra, a palavra te guarda de pecar. Por isso que no Salmo 17, verso 4, ele fala assim, ó, pelas palavras da sua boca, eu me guardei das veredas do destruidor. Pela palavra da sua boca. Mas aqui diz que pela palavra da sua boca ele fez os céus e a terra. Então a mesma palavra, o mesmo poder que ele fez os céus e a terra, é o mesmo poder com que ele me guarda de pecar. É o mesmo poder, queridos. É assim que a gente vive em santidade e justiça todos os dias. É assim. Então esse é o poder da palavra de Deus. Então vamos só finalizar aqui o Salmo 40, para a gente conseguir finalizar aqui, para a gente ver aqui mais de Cristo. Verso 12. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam. Espera aí. Cristo falando no verso 12 aqui? Estranho, né? Estranho à primeira vista. Por quê? Veja só. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades... Naturalmente, a mente natural já vai dizer assim, ó, não pode ser Cristo aqui. Cristo fala no verso 1, Cristo fala no verso 2, mas ele fala aqui no verso 3. Mas aqui no verso 12 não pode ser Cristo. Eu me recuso a ver Cristo aqui no verso 12, porque Cristo nunca pode falar um negócio como esse. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Cristo falaria isso? Com toda certeza. Aí você pergunta, como assim? Eu não consigo enxergar Cristo aqui. Vamos abrir Isaías capítulo 53. Nós vamos enxergar uma realidade muito incrível e profunda. Eu vou finalizar por aqui. Isaías capítulo 53. Como não vai dar tempo, anote aí, por favor, Romanos capítulo 4, o capítulo inteiro, para depois vocês poderem ler, porque ali ele vai falar justamente sobre como se manifesta a justiça em Abraão, que é a mesma forma que se manifesta em nós. Mas eu vou só dar uma pincelada para a gente finalizar. Isaías capítulo 53, verso 4. Diz assim, ó, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando a Bíblia diz assim, ó, ele tomou, veja só, se o celular está aqui e esse celular é meu, imagine que outra pessoa chega e toma ele. Tomou. Ó, se eu digo assim, fulano tomou meu celular. Se ele tomou verdadeiramente para ele, apesar de ser de forma ilícita, de quem é o celular agora? Da pessoa que tomou. Se eu digo, olha, eu tomo algo de você, aquilo eu vou dizer que aquilo é o quê? Meu. Então, quando a Bíblia diz, ele realmente tomou as minhas enfermidades, e qual era a minha maior enfermidade? Então, quando Cristo fala assim, ó, eu tomo de você, Gálatas capítulo 1, verso 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Houve uma troca. Deus tira seus pecados e te dá Cristo, mas seus pecados, para sair de você, alguém tem que pagar. Quem foi que tomou os seus pecados? Jesus. Então, quando Jesus aqui no Salmo 40 fala assim, ó, as minhas iniquidades, o que significa isso, queridos? Quando Deus imputou a minha iniquidade em Jesus, foi algo tão verdadeiro que Jesus chamou de quê? Dele. De forma que quando ele foi levantado no madeiro e que ele morreu, quem estava morrendo ali? Eu estava morrendo, porque ele tomou verdadeiramente a minha vida. De forma que quando ele morreu, eu posso exclamar com toda a verdade, eu morri.
Louvado seja Deus. O meu coração arde quando eu falo essas coisas. Eu poderia, queridos, isso é muito maravilhoso. Não tem coisa melhor do que falar sobre isso. Isso é uma realidade viva e prática. Isso aqui não é teoria, queridos. Não é teologia fria e morta. Eu poderia falar várias coisas de grego, de hebraico, mas não. É Cristo verdadeiramente vivo. Queridos, Cristo é uma realidade. Cristo não é um ser para ser estudado, para ficar vislumbrando de longe, não. Ele é mais perto de mim do que a minha pele. Cristo é uma realidade. Por que muitas vezes a gente vai à igreja há anos e continua nos mesmos pecados? Porque eu não conheço Cristo. Porque Cristo ele é tão poderoso que a Bíblia diz que, 1 Samuel, você vai ver a história de Saul, Saul não estava preparado para reinar, não. Saul precisava ser transformado, lapidado, purificado. Só que quando Samuel chegou para ele e falou assim, ó, o Espírito se apossará de ti, tu serás tornado um outro homem. A Bíblia diz assim, ó, e virou Saul as costas e o Espírito desceu sobre ele e foi tornado um novo homem. Foi rápido. Deus pode fazer muito mais rápido do que a gente imagina. Mas nossa mente é evolucionista. A gente pensa que Deus ele trabalha da forma como são as coisas muitas vezes no mundo natural. Senhor, transforma meu coração. Um dia ele vai transformar. Não sei quando, né? Estou aqui aguardando esse momento. Estou na peleja até hoje. Mas, queridos, a palavra de Deus ela tem o poder de lhe tornar santo, puro, justo e bom no momento que você crê. E não é só crer um momento. Criei hoje, já é permanecer crendo. Essa é a nossa maior dificuldade. A gente pode até começar a pedir alguma coisa a Deus. E no início a gente está com aquele fervor. Não, eu acredito. Deus vai fazer, a palavra é poderosa. Passa 3 dias, às vezes 3 horas. Ô Senhor, por quê? Cadê a fé de antes? E eu quero finalizar, não vai dar tempo de entrar em outras coisas, mas Colossenses capítulo 2. Vamos entender aqui, Cristo é uma realidade viva, queridos. Foi isso que fez com que aqueles discípulos ardesse o coração deles. Porque eles pensaram, eu nunca te vi assim, ó Jesus Nazareno. Nunca te enxerguei assim, dessa forma. Vamos ver Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, verso 6. Veja o que a palavra diz. 2, verso 6. Colossenses 2, 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Vamos refletir nesse verso para a gente finalizar. Primeira questão. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Todos que estão aqui nessa sala já aceitaram Jesus? Amém. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como foi que você aceitou Jesus? Pela fé. Ok. Alguém chegou para você e disse que Jesus é o Salvador, é o seu Salvador. E você creu que, de fato, ele levou os seus pecados. E você creu que ele era um Salvador poderoso, sim ou não? E você creu que você não tinha como, você não tinha forças para se justificar a si mesma. Você não tinha forças. E a partir do momento que você olhou para Jesus e fez o quê? Creu. Olha o que a Bíblia diz. Como, pois, recebeste do Senhor Jesus, e como foi que você recebeu Jesus? Pela fé. Aí ele diz, assim também andai nele. Exatamente. Qual é o nosso grande problema? A gente aceita Jesus pela fé no início e depois pensa, agora eu vou batalhar para eu mesmo conseguir viver uma vida santa. Nunca vamos conseguir fazer isso. Ele diz, como você recebeu lá no início, aquela confiança, aquele fervor, aquele amor que você tinha por Jesus no início, continue assim na caminhada cristã toda. É por isso que muitas vezes a gente entra no cristianismo com aquele fervor, passa o tempo, a pessoa está como? Esfria. Por quê? Porque no início ela acreditava que Cristo faria tudo. Mas depois ela pensou, eu posso fazer. E aí o amor por Jesus vai decrescendo. Aí você está se preocupando com o quê? Com jogo de futebol. Aí você está se preocupando com filme, com política, com novela, com séries e Cristo no santuário lá. E você preocupado com as coisas dessa terra. Não, porque entrou fulano, saiu Beltrano, entrou fulano, saiu Beltrano. E os pecados só entrando no seu coração. E você, não, porque fulano, político fulano, não, jogador fulano. E os pecados só entrando, inimigo entrando. E Jesus no santuário. E ele vai acabar o momento a qualquer momento. E você aqui preocupado, não, porque isso, porque aconteceu isso, porque aquilo outro, porque aquilo outro. E Jesus falou, meu reino não é nesse mundo. Olha para o alto. E eu preocupado com as coisas da terra, não, porque isso, porque aquilo outro. Até o momento em que a porta da graça se fecha. Queridos, o que nós estamos tendo a oportunidade de ouvir aqui hoje, talvez daqui a 3 meses, se a gente ouvir essas mesmas palavras, seria para a nossa própria condenação. Porque não vai ter mais tempo. O tempo é hoje. O tempo é hoje, queridos. Está escrito, hoje, se ouvides a sua voz,
não endureçais os vossos corações. Não endureça o seu coração. Por isso, quando Jesus Cristo sair, se você já leu o livro Grande Conflito, você vai ver ali, que o Espírito de Profecia fala que quando Jesus der a ordem no santuário, onde ele está lá, nesse momento, no lugar santíssimo, quando ele disser, está feito, vozes ecoarão por toda a terra, dizendo assim, ó, tarde demais, tarde demais. Todos ouviram essas vozes. Talvez hoje as pessoas estão indiferentes, porque elas pensam que assim, nós temos muito tempo ainda. Mas essa voz vai ser pronunciada. E que quando ela for pronunciada, que nós que estamos aqui, sejamos tão íntimos de Cristo, que essas vozes não venham nos dar medo, mas esperança. E que você tenha conseguido ver Jesus um pouco aqui nessa manhã. E que esse mesmo Jesus, você tenha experiências cada vez mais profundas com Ele. Porque sem essas experiências, nós não vamos subsistir um tempo de angústia como nunca houve. E que assim seja a nossa vida, queridos. Toda a Bíblia, eu posso ler ela buscando ver Jesus aqui. Em tudo. Toda. Exato. Exatamente. Com certeza. No princípio, primeiro verso da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas Ele é o princípio. No princípio, em Cristo, Deus criou os céus e a terra. Mas Cristo é a palavra. E pela palavra Ele criou os céus e a terra. Cristo estava ali. Primeiro verso da Bíblia. E Deus disse a primeira coisa, haja luz. Ele é a luz. Sempre você vai ver Ele em tudo. Nossa maior obra é enxergar Cristo. Mas que Ele esteja tão na nossa frente, que ao olhar para Ele, nós tenhamos a mesma semelhança de caráter que Ele tem. Porque se Ele tomou a minha carne e viveu a minha vida, hoje, pelo poder de Deus, eu posso viver a mesma vida que Jesus viveu, em santidade e justiça. Não porque eu vou me esforçar para viver o que Jesus viveu, mas porque Hebreus 13:8 diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele não pecou na Galileia, não pecou em Cafarnaum, não pecou em Nazaré, no meu coração Ele não vai pecar. Ele continua sendo o mesmo. E assim eu vou andar em justiça e santidade diante de Deus todos os dias da minha vida, porque não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é maravilhoso, queridos. Agora, para finalizar, nós vamos cantar um louvor que é um resumo de tudo isso que a gente falou. Eu peço que você medite na letra do que nós vamos cantar e que o Espírito Santo, através desse louvor, possa nos ajudar a ver Cristo também. Em nome de Jesus. Está sem paz no coração. Eles apenas estão vivos, mas compassivos em seu ser. Se você assim está, ó meu irmão, Te apresento o homem Cristo Jesus, somente Ele e Ele só quebra o poder do pecado dentro de ti e traz cura à tua alma e dor. Este é Jesus. alguém nesta terra Que não conhece o Rei da Paz, e no mundo só se refugar. talvez te sintas depressivo, Ocupado e fraco assim, mesmo afastado afastado do Senhor, não é o fim, não é o
Vamos orar ao Senhor nesse momento. Se vocês desejarem ouvir esse hino novamente, e alguns outros hinos, né? Nós criamos um canal recentemente chamado Cartas Vivas. Então nós pegamos esses hinos que têm a ver com essas mensagens, né? Que nós abordamos. E nós temos entoado esses louvores ao Senhor. Vamos orar então? Querido Pai que está nos céus, a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem mostrado individualmente a nossa própria condição, Pai. Nosso coração é extremamente perverso e maligno. E o Senhor tem estado disposto, Pai, a transformar esse coração infinitamente maligno. É um coração infinitamente puro e bom, Senhor. Amém, meu Deus. Nós queremos isso, Pai. Sabemos que por nós mesmos nós não podemos fazer isso. Tua palavra diz, Senhor, que um etíope não pode mudar a sua pele, nem um leopardo tirar as suas manchas. Assim também nós não podemos, Pai, por nós mesmos, remover esses pecados. Mas o Senhor Jesus pode, Senhor. Amém. O seu sangue pode nos purificar, Senhor. E nós viemos a Ti, Pai, como aquele leproso veio a Jesus há 2.000 anos atrás. E nós dizemos ao Senhor, Pai, de acordo com a sua vontade, bem podes limpar-nos, Senhor. E queremos reivindicar a promessa que está escrito: quero, fica limpo. Amém. Nós cremos que essa palavra, Senhor, tem poder para nos purificar nesse exato momento, Senhor. Amém. E já te agradecemos porque o Senhor nos purificou pelo poder de sua palavra, Senhor. Amém. E pedimos ao Senhor, Pai, que nos dê cada vez mais entendimento. A tua palavra diz que somos cegos, e sim, Pai, isso é verdade, somos cegos. Não conseguimos enxergar a Cristo, Senhor. E somos cegos, Senhor. Por favor, dá-nos o teu colírio, Pai. Mas precisamos do colírio, precisamos das vestes da justiça de Cristo. E nós precisamos, Senhor, do ouro refinado pelo fogo. Precisamos disso, Pai, que é a fé e o amor de Jesus, a obediência de Jesus que seja vista em nós, Senhor. Amém. Por favor, Senhor, opera isso em nós. Abre nossos olhos, Senhor, para que possamos ver, Senhor. Queremos ver Jesus, Senhor. Nós pedimos isso. E que seja feita em nossa vida, Senhor, a tua boa obra. Amém. Que não seja mais nós mesmos operando, mas Cristo em nós, Senhor. Assim como era Deus em Cristo, que agora seja Cristo em nós, Senhor. Amém. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém.